uma rede de conversa aqui do Projeto Conhecer, e hoje conheceremos um pouco sobre a Biblioteca Municipal de Ituiutaba. Bom, a atividade vai ser dividida em dois momentos. O primeiro momento vai ser a apresentação do Enio e da Daiane sobre a Biblioteca Municipal. E o segundo momento a gente vai abrir para perguntas, considerações da apresentação, consideração do trabalho dos meninos. E agora eu quero passar a palavra para o Enio e para a Daiane para fazer a apresentação. Boa sorte aos dois. Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Enio, minha colega Daiana. Nós somos funcionários aqui da Biblioteca Municipal e a gente foi convidado para falar um pouquinho para vocês sobre a biblioteca, os projetos que a gente desenvolve. Então, a gente agradece bastante o convite. Espero que seja proveitoso para vocês. Acho que o Enio já falou meio que tudo, assim. Então, a gente agora vai disponibilizar para vocês os slides que nós preparamos para que vocês entendam mais como é que a gente funciona. Tá tudo certinho? Tá todo mundo vendo os slides? Sim. 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 Maravilha. Então, antes da gente começar a falar da biblioteca em si, eu só queria dar uma rápida apresentada aqui para a nossa equipe atual da biblioteca. Começando aqui, nós temos a Daiana. A pessoa aí sou eu, gente. Aí aqui a gente tem o nosso colega Lucas. Nós temos a Ione. A Ione, ela não está mais na equipe com a gente, que ela aposentou ano passado. A Ione é um patrimônio da biblioteca, então ela está na conta, gente. Porque ela era o arquivo mais velho que tinha na biblioteca. Brincadeira. Nós temos a Keila, a Divina. Esse aqui eu não conheço. É o ele. A Clarinha, Maria Clara. A Letícia. A Rosângela e a Helena. Aí só está faltando na foto a Aline. E a Stênia, que é a coordenadora. E a Stênia, que é a nossa coordenadora. Então, essa é a nossa equipe trabalhando aqui na biblioteca. Aí, a nossa apresentação, como que a gente vai desenvolver? Eu separei nesses seguintes tópicos. Primeiro, eu vou falar brevemente assim, o histórico da biblioteca, quando que ela surgiu, alguns fatos históricos relevantes, né? Aí, depois, eu vou falar sobre o espaço que a gente tem, onde que fica. Depois, como que se dá o acesso ao público, né? Como que faz a carteirinha, qual que é o nosso público-alvo, todos esses tipos de informações. Vou falar um pouquinho sobre o acervo que a gente tem, sobre os eventos que a gente realiza aqui na biblioteca, os nossos projetos, e para encerrar a gente vai falar como que está a nossa verdade no atual momento, né? Com isso tudo que a gente está passando. Então, vamos começar sobre a história. Não precisa ficar preocupado, não, que é tudo muito sintetizado, muito simples, vai ser muito... Só para vocês conhecerem um pouquinho quem que a gente é. Isso, e tudo que vocês quiserem saber, no momento das perguntas, vocês podem perguntar para a gente, que a gente vai estar respondendo da melhor forma possível. Sim. Então, a nossa biblioteca, ela já tem, assim, muito tempo de história. Ela foi fundada em 1959, a partir dessa lei, 497, de 4 de setembro. Inicialmente, ela ficava na 24, com a 13 e a 15. Aí, ela passou por várias mudanças, por conta do acervo, que foi aumentando, foi crescendo, o número de usuários também. Então, em 1973, ela já se mudou para 22, com a 7 e a 9. Aí, a partir de 74, tiveram várias mudanças, por vários motivos, né? Entre eles, o crescimento do acervo e tal. Aí, depois de várias mudanças, em 1983, ela mudou-se para 18 com a 17. Aí, essa foi uma mudança, assim, mais fixa, que ela ficou mais tempo naquele endereço. E, naquela época, a gente contava com aproximadamente 9.772 exemplares. Até então, nesse momento, era tudo manual, não tinha nada informatizado.
A informatização da biblioteca, ela começou em 1994. Então, só em 94 que começaram o cadastro dos livros, o cadastro dos usuários, por meio eletrônico. Antes disso, era tudo fichinha, gente. Eram feitas fichinhas, aí tinha o caderninho, tudo organizadinho, só que aí nesse período o sistema foi informatizado. Aí, tanto é que tinha que assinar 2 vezes, né? Era toda uma burocraciazinha, mas... Outros fatos interessantes, assim, da gente destacar, que em 95 houve o concurso cultural para a criação do slogan da biblioteca, que é "Quem não lê não tem nada a dizer", e também foi criado o logotipo da biblioteca, que é esse logotipo que está aqui no canto inferior direito. Então, isso foi em 1995. E em 98 que a gente mudou para o prédio próprio, que é o prédio que a gente está atualmente. Então, a gente está aqui nesse prédio, no prédio próprio da biblioteca, desde 98. Esse prédio que a gente se citou, antigamente ele era um banco. Ele é um prédio com 3 pisos. A princípio, a biblioteca funcionava nos 2 primeiros pisos, e o 3º piso era da Secretaria Municipal de Planejamento. Você quer falar um pouco dessa parte? Eu quero só ressaltar algumas coisas interessantes, algumas curiosidades. Antigamente, era um banco chamado Banco Real. Se vocês tiverem acesso aos avós de vocês que moraram na cidade, ou alguém mais antigo, vai informar para vocês isso. Então, o prédio, como a Anne disse, ele tem 3 andares, sendo que antigamente os 2 primeiros andares eram reservados a assuntos práticos do banco, é do próprio banco mesmo. Tanto é que a gente tem um cofre, mas que hoje em dia é desativado e tal, mas existe um cofre aqui dentro, mas não tranca mais, não. E o 3º piso, ele era utilizado para a casa dos gerentes, porque antigamente eles dormiam no local de trabalho, então eles tinham a casa junto ao prédio. Então, o 3º piso tem maior cara de casa. Então, assim, aí... Só que o que acontece? A gente tinha uma demanda alta de livros, só que o 3º piso não era nosso. Porque ele antigamente era situado a Secretaria de Planejamento. Que hoje em dia, acho que está na 15, na 13. Secretaria de Planejamento está 13, não foi? Aquele prédio grandão da esquina. Eu acho que é aquele prédio novo. E então, só que em 2006, a gente pegou de novo para a gente o 3º piso. E lá a gente executa projetos, como antigamente era Lan House, era lá em cima. Tinha tem as salas de tira dúvida, que são projetos que nós executamos aqui dentro. E diversas outras atividades que nós fazemos no 3º piso hoje em dia. E, assim, lá também a gente utiliza para estudo individual. Quando a pessoa traz o seu próprio material, que é um lugar mais reservado para poder estudar sozinho. E assim, que eu gostaria de falar também é que já em 2006 a gente tinha a Lan House. Eu não frequentava a biblioteca ainda nessa época, mas eu acredito que a Lan House, né, nessa época foi muito importante, né, para os estudantes, né, porque nessa época aqui a internet não era um acesso tão fácil igual hoje em dia. Assim, eu não vou entregar a minha idade aqui, né? Mas já que você colocou na roda, então vamos lá. Eu frequentava a biblioteca em 2006, mas não como funcionária, eu utilizei a Lan House, e assim, antigamente era disquete. Esse povo não vai lembrar, mas menino, para copiar uns negócios do disquete dava um trabalho. Aí o banco era Crédito Real. Era Crédito Real. Crédito Real. Aí, mais recentemente, em 2013, a gente inaugurou a Gibiteca, um espaço apropriado só para os gibis, mangás, esse tipo de literatura. E também, em 2013, a biblioteca recebeu o Prêmio Mérito Cultural da ALAME, que é a Academia de Letras, Artes e Música de Tuiutaba, em reconhecimento aos seus trabalhos de incentivo à cultura. E a equipe também recebeu o prêmio, inclusive fui eu que peguei o prêmio. Sério? Sério, meu filho, tem tudo. Legal. Então, foi só uma parte histórica, né, para introduzir, né? Agora a gente vai falar em si sobre o espaço que a gente tem, a localização. O nosso prédio, ele fica na 22 com a 17, na esquina, número 912, centro.
Então, estão todos convidados a conhecer a biblioteca pessoalmente, após o momento de pandemia, porque agora, infelizmente, a gente está fechado, mas mais para frente a gente fala sobre isso. A gente tem 1.464,26 metros quadrados de área, distribuídos entre os 3 pisos. Aí cada piso tem os seus setores, a sua distribuição. Aí eu vou destrinchar agora piso por piso para vocês. E já frisar que o nosso horário de funcionamento é das 8 às 18, de segunda a sexta. A gente não fecha para almoço, a gente fica aberto direto, das 8 às 18. Agora, o que a gente tem no primeiro piso da biblioteca? A gente tem um mural informativo, onde que a gente coloca todas as informações acerca da biblioteca, acerca de eventos culturais, de cidade. A gente tem a recepção, que também é o nosso setor de empréstimo, que é onde vocês podem fazer a renovação e empréstimo de livros, é onde vocês podem obter qualquer informação que vocês quiserem a respeito da biblioteca, né, tudo na recepção e no setor de empréstimo. A gente tem, assim, 2 grandes categorias, assim, de livros na biblioteca, que são os livros literários e os livros didáticos. Os literários, que são disponíveis para empréstimo, eles ficam lá no primeiro piso. Então, todos os livros que a gente tem no primeiro piso, eles estão disponíveis para empréstimo. Aí, dentre esses livros, a gente tem o espaço infantil, que é um espaço separado onde que ficam os livros infantis. A Dayana pode falar melhor para a gente. Nesse espaço, nós fazemos uma classificação de acordo com a idade das crianças. Tem o infantil, que é voltado para a faixa etária de 0, crianças pequenininhas, até uns 9, 8. E a outra parte, que é o IE, que é voltado dos 8 até a criança que tiver interesse naquele material. Porque são livros que contêm mais escrita, que não tem tanta imagem, porque a criança faz, quando ela é muito pequenininha, ela ainda faz uma leitura muito visual. Então, assim, eles são separados assim. Mas isso é para facilitar a vida dos pais, porque a criança ela tem liberdade de pegar qualquer livro, desde que seja autorizado pelos pais, né? Aí a gente também tem a Gibiteca, que é outro espaço, né? A gente tem o Trocando Literatura, que eu vou falar mais para frente também desse projeto. A gente tem um espaço para leitura de livros e jornais, porque muita gente, assim, antes de pegar um livro, gosta de dar uma lida em alguma parte para ver se vai gostar ou não. Então, a gente tem esse espaço disponível para a pessoa ler o livro também. E também os jornais. A gente tem um anfiteatro, né, onde são realizados eventos. Nós temos a área para o xadrez e sanitários. Isso aqui é só um apanhado, eu vou passar as fotos aqui para vocês conhecerem melhor. Então, essa daqui é uma foto da nossa recepção. Lembrando que essas fotos, ela está um pouquinho desatualizada e a gente está passando por uma reforma. Então, assim, alguma coisa ou outra vai estar diferente, mas a gente quis trazer para ilustrar o espaço que a gente tem. Principalmente porque a questão do primeiro piso, infelizmente, nós não tínhamos a questão da acessibilidade ainda. Tinha aquela demarcação de piso, para uma pessoa que tem deficiência visual estar podendo caminhar tranquilo na biblioteca. E, assim, a questão das estantes, a gente fez um espaçamento maior nelas para que as pessoas que têm cadeira de roda possam se locomover nelas sem nenhum transtorno. E a gente também tem aqui dentro uma parte que é o Braille. A gente tem Constituição em Braille, a gente tem Código da Vinci em Braille. Então, assim, para as pessoas... Harry Potter. Tem uma sequência de livros em Braille, para as pessoas que têm a deficiência visual poderem estar utilizando o espaço. Só que nós ainda não tínhamos a questão da acessibilidade, que está sendo resolvida agora com a reforma. Essa é uma foto da recepção, aqui uma outra foto, para vocês terem uma ideia. Aqui a gente tem os armários, onde a gente guarda os materiais que não pode entrar na biblioteca, mas para frente eu explico melhor essa parte. Aqui é só para vocês conhecerem um pouquinho do nosso espaço. Aqui é a vista frontal, né, quando entra na biblioteca. Aqui a gente pode ver o mural, onde que a gente deixa os eventos, todas as informações acerca da biblioteca. Aqui a gente tem
o mural também da biblioteca voltados para os meses, né, Daiane? Isso. Que a gente coloca datas comemorativas. Aqui também os armários para guardar os materiais de quem vai para o segundo piso, né? Essa escada aqui é a que dá acesso ao segundo piso. E aqui uma foto só para ilustrar, tem mais ou menos as estantes, que a gente tem as estantes, os expositores com os livros mais procurados, que mais saem. Porque normalmente a gente faz um expositor de destaque, a gente separa os livros que normalmente são novos, que a gente tem maior procura, então a gente deixa mais fácil para as pessoas que podem estar utilizando a biblioteca ter uma facilidade maior de encontrar o que ela procura. Quando eu estiver mostrando a foto dos eventos, vocês vão ter uma melhor visualização assim, do espaço que a gente tem no primeiro piso. Porque, assim, acaba que a maioria das fotos que a gente acaba tendo é mais do segundo piso, porque no primeiro piso é mais só empréstimo mesmo, tem mais foto quando tem evento, né? Mas, assim, só para vocês terem uma noção, essa daqui é a nossa gibiteca, onde ficam os gibis, mangás, revistas em quadrinhos também ficam aqui. A gente também, esse expositor também. A gente também tem uma divisão dos gibis, que são os rentais. Só que eles são guardados em um lugar diferente, porque eles são permitidos apenas para maior de 18. Mas é porque eles contêm algumas imagens que são um pouco pesadas e tal. E aí eles são guardados apenas para maior de 18. Mas a gente tem também. Para vocês chegarem e tá pedindo que a gente oriente vocês onde está direitinho. Aí aqui também a gente tem as mesas, né, que se pode utilizar para leitura. Essas mesas aqui em padrão infantil, né? As mesas para adultos. Aqui uma foto da nossa área infantil. Aqui é o II, né, Daiane? Esse é os mais pequenininhos. E são livros que contêm mais desenho, e esse aí é o IE. E essa daqui é a área do IE. Que é o que são livros para as crianças um pouco maiores. Aqui é o nosso palco, né, o nosso anfiteatro. Quando não está tendo evento, ele é um espaço para leitura de revistas e jornais, ou livros também. Aí, quando tem algum evento, a gente desmonta e monta o palco para o evento. Agora, falando um pouquinho sobre o segundo piso. O que a gente tem no segundo piso? A gente tem os livros didáticos, que são aqueles livros de pesquisa, que são livros de ensino fundamental e médio, livros de direito, livros de matemática. A gente tem livros de matemática, a gente tem uma coleção IESE aqui, a gente tem Guidorize, a gente tem alguns livros de matemática aqui. Que depois vocês podem dar uma olhada também. Só que esses livros didáticos, eles a gente não empresta. Eles é só para uso interno, eles não saem da biblioteca. Mas a gente tem... Você fala de chat? Não, eu ia falar da Lan, não pode falar de chat? Não, pode falar, que tá englobado. Ah, então vai. Aí a gente aqui em cima também, a gente tem a parte tanto de Xerox, tanto de Alan House. A gente tem impressão. Normalmente a hora estava saindo uns 50, né? R$2. R$2 a hora. Tá, e a hora estava saindo R$2. Só que assim, você pode utilizar a cada 15 minutos era 50 centavos. Isso. Gente, porque faz um tempo que nós não estamos funcionando com a Lan House, desde a pandemia. A gente fechou a Lan House. Então, assim, nessa parte a gente... Mas aqui também tem o salão de estudo. Aí, o que acontece? As crianças podem estar vindo fazer trabalho, maquete, se tiver alguém aqui da cidade, já vem fazer maquete aqui, certeza. Aí aqui também, igual a Anne falou, fica um material de consulta interna. Os livros aqui não são emprestados, porque são livros, às vezes, que a gente contém só um exemplar. E antigamente, bem antigamente, a gente emprestava, só que a gente acabou ficando sem um monte de livro que as pessoas não traziam de volta. Então, a gente não empresta mais. E aí, aqui também tem a hemeroteca. O que seria a hemeroteca? Hemeroteca são arquivos retirados de jornais, revistas que são considerados importantes, que podem ter, assim, alguma história, daqui a uns 10, 15, 5 anos, aquela história ali vai ter pode ser um trabalho de escola, ou alguma coisa que alguém pode vir pesquisar. Tipo, a gente tem algumas revistas antigas de Tuiutaba, que contam a história de Tuiutaba,
fotos, a história de quando a UENG... Então, tem diversas coisas que às vezes não contém nos livros, porque são atuais, mas pode ser que daqui uns 5 anos não sejam, assim, então a gente tem guardado bonitinho. Essa é a hemeroteca, tem os sanitários também, e tem o setor administrativo, que é onde fica a nossa atual gestora, que é a STEM. E eu também fico por aqui, gente. Por isso que eu peguei a frente, né? Ele falou do piso dele, eu tenho que falar do meu. Eu esqueci de falar, gente. O primeiro piso é o meu habitat. Eu fico lá na recepção, então esse aqui é o meu habitat. O segundo piso é o habitat da Dayana. Então ela domina aqui o espaço. Agora eu vou passar as imagens aqui para ela falar para vocês. Oi, saudade, gente. O povo tudo aglomerado. Na época podia aglomerar, né? Aí era bom demais. Agora não pode. Agora, se vocês... Antes, quando nós reabrimos, só pode 2 cadeiras por mesa e tem um distanciamento adequado para cada mesa certinho. Essa é a hemeroteca que eu falei para vocês. Aí é tudo separadinho, bonitinho, organizadinho por pasta, tudo bonitinho. Essa aqui é a Lan House, que eu estava em dúvida do valor, do preço da hora, que faz muito tempo que a gente não... Mas ela tá aí, gente. Tem computador que deve ser mais antigo que vocês, mas tá aí. Agora a gente tem o terceiro piso. O que funciona lá no terceiro piso? A gente tem um salão de estudo individual. Ele é semelhante ao do segundo piso, só que ele é mais destinado para quem quer estudar sozinho, assim, que é um ambiente assim, mais tranquilo, mais silencioso. Que a ideia aqui do segundo piso é ser um salão para estudo em grupo. Você pode vir com um grupo, você fazer um trabalho tranquilamente. Não pode gritar, nem falar muito alto, porque nós vai falar para você falar baixo. Tem que manter a moderação, mas... mas você pode conversar, que aí não tem problema. Agora, se você está, sei lá, fazendo uma lista de análise e precisa de um pouco mais de foco, de atenção, aí você pode ir lá para o terceiro piso, que aí lá é um ambiente mais tranquilo. Lá a gente tem 2 salões, na verdade, que a gente pode realizar atividades diversas. Mas, finalmente, a gente utiliza esse salão para quando, às vezes, tem alguma parte de alguns projetos que precisa ser utilizado a televisão que a gente tem lá em cima, que passa alguns filmes, algumas coisas. Aí nós levamos as crianças para lá, porque é maior e, assim, a gente pode realizar com melhor atividade, não tem tanto problema. Lá a gente também tem salas de aula, que é onde que a gente realiza o Tira Dúvidas. Tem uma sala de multimeios, que pode ser usada para passar algum filme, alguma projeção, alguma coisa assim. E sanitário também. O habitat da Dayana é o segundo piso, mas o terceiro piso também... Eu fico entre todos os pisos, na verdade. Mas, assim, ele manda mais no primeiro, eu não meto no pé dela, não. Mas o terceiro a gente habita lá também. Aqui é uma ideia para vocês verem a nossa área lá do terceiro piso. Essa bonita árvore que vocês estão vendo aí, gente, é para quando a gente tem algum evento infantil que a gente precisa fazer. Vocês vão ver ela montada, vocês vão ver que ela fica linda. Vocês vão ver o que isso daqui vai se transformar. Vai se transformar numa coisa muito bela. Essa aí é a sala, a primeira sala que o Enio falou, que é a parte de estudo individual. Essa aí é a sala que a gente falou, é uma sala que a gente utiliza para poder apresentar vídeo, alguma coisa. Além do multimês, porque a gente também tem um multimês que é uma sala maior e fechada. Aqui tinha cadeira, mas atualmente agora fica... Essas cadeiras só porque nós ministramos um curso de Excel aí. Sim. Aqui já são... uma das salas de aula. E aqui é a sala multimeios. Inclusive, nessa imagem aqui, foi no Tira Dúvidas do João Neto, de Química, que foi um dia que teve intensivão, que veio muita gente, eles acabaram indo lá para multimeios. Só vamos ressaltar um negócio. Todas as fotos que o Enio colocou aqui, gente, é antes da pandemia, tá? Por isso que o povo tá tudo juntinho, tudo. Por isso. Isso aqui todo ano passado, gente. Tudo ano passado, então assim, todo mundo... Inclusive, aqui na foto, a gente nem dá para ter muita noção, assim, mas essa sala ela é bem comprida, né, Dayana? Ela é uma sala bem comprida, ela é grande. Assim. Ela cabe aproximadamente, acho que de 45 a 50 cadeiras em si. Inclusive, é uma sala que também dá para usar para fazer reuniões. Isso. Agora, sim, sobre o acesso ao público, né?
para quem quer biblioteca? A biblioteca é para toda a comunidade de Tuiutaba. Todo mundo pode aproveitar o que a biblioteca tem para oferecer. Desde que siga, assim, as nossas regras de convivência, né? Porque como a gente é um público muito amplo, inclusive de crianças, né? Então a gente tem que ter umas regras assim para evitar maiores problemas. Né? E também para proteção do nosso próprio acervo. Vocês imaginam com a quantidade de livros que nós temos aqui dentro, se me aparece uma bala dentro de um livro, ou um resíduo de alimento, ou alguma migalha, então eu vou ter problema com barata, com traça, e nenhuma biblioteca que vocês vão ter acesso vai poder se entrar com comida. Por quê? Comida traz traça, traz inseto, então isso a gente não quer ter aqui dentro. E assim, a gente acaba sendo um pouco mais rígido assim, que a biblioteca da UF, por exemplo, porque, como eu falei, aqui o nosso público é muito amplo, aqui a gente tem criança, né? Então, assim, criança é capaz de tudo, né? Se não pôr uma regrinha... Não só criança, assim, não que eu seja defensor do acidente, mas até a gente não fica livre de acidente. A gente, tipo, se eu tiver com uma garrafa em cima da mesa e a garrafa tiver com gotículas de água, aquela água pode danificar o meu material. Então, assim, a gente pensa antes da situação acontecer. Então, assim, por isso que a gente não deixa entrar com bala, com guloseima, com alimentos em gerais, com garrafa de água ou qualquer bebida. Bolsa e sacola plástica e mochila, gente, foi por causa antigamente, as pessoas tinham o hábito de rasgar os livros. Então, assim, elas rasgavam e levavam o nosso material embora. Então, assim, às vezes, aí essas regras surgiram e continuaram, para evitar qualquer tipo de dor de cabeça. Mas não que a gente tá achando que às vezes as pessoas vão continuar fazendo isso. Porque hoje em dia nós somos muito mais informatizados, então é mais fácil. Mas a regra continua. E assim, todo o material que você trouxer, a sua bolsa, a sua mochila, a gente tem uns escaninhos lá no primeiro piso que vocês podem guardar esse material. Vocês guardam o material, ficam com a chave, então, assim, tranquilo. Quanto a isso, vocês não precisam se preocupar. Tem também, como não pode comer, não pode consumir nenhum alimento dentro da biblioteca, mas tem aqueles estudantes que às vezes ficam a tarde toda aqui na biblioteca, ou que vem de manhã e permanece no horário do almoço aqui no centro, né, e quer ficar até de tarde estudando. Às vezes mora muito longe, não tem a questão de a pessoa morar muito perto do centro, a pessoa às vezes precisa comer, então assim, a gente abre algumas exceções, porque a gente pensa no lado de vocês também, porque a gente está aqui para que vocês continuem aqui dentro. Então, assim, uma relação legal, né? Agora, para fazer o cadastro na biblioteca, o que precisa? É só vocês trazerem para mim um documento original com foto, um comprovante de endereço atualizado e uma taxa anual de R$10. Por que eu coloquei o anual entre aspas? Porque, na verdade, não seria anual. É porque a gente tem uma restrição no sistema que todo 31 de dezembro o sistema reseta as carteirinhas. Então, a carteirinha ela sempre vence dia 31 de dezembro. Então, o melhor momento para renovar a carteirinha é em janeiro, porque aí ela vai valer durante todo o ano. Ou seja, se você fizer a carteirinha dia 1º de dezembro, dia 31 de dezembro, você tem que fazer, quando nós voltar, você tem que fazer de novo, porque o sistema vai automaticamente resetar sua carteirinha. Só que compensa, gente, porque assim, é um valor simbólico, porque esse valor a gente acaba pegando ele para investir no próprio acervo, em coisas para poder melhorar aqui dentro, para poder ser utilizado para vocês mesmo, utilizar um espaço bacana, um espaço legal, e assim, com livros de boa qualidade, para poder ser um espaço bem bacana. E outra coisa assim, que eu queria ressaltar também, que o cadastro, ele é só também se você quiser levar livro emprestado. Para ter acesso ao nosso acervo, para ler livro aqui na biblioteca, para vir ler um jornal, para vir estudar, é tudo gratuito. O acesso é liberado para todo mundo. Essa carteirinha é só para você levar livro emprestado para casa e para participar de alguns projetos, tipo Grandes Leitores, que aí no caso a criança tem. E as colônias, né? Que aí a criança precisa pegar um livro, né? Mas fora esses casos assim, todo
o restante, o acesso à biblioteca é gratuito. Agora, as regras de empréstimo, né? A gente só empresta os livros do primeiro piso, que são os livros literários, e o empréstimo é de um livro por vez, exceto se for gibi, mangá, livros infantis, sabrinas, coleções. Sabrinas é uma categoria de livro, não sei se vocês já viram, tem uns livrinhos pequenos que tem, que geralmente vende em banca de revista. Esses livros a gente permite levar também 3 tem o por nome vez. de Júlia. Júlia, né? Júlia. Tem vários nomes, mas assim, a gente classifica todos como sabrinas. Esse tipo de material pode levar até 3 por vez. O empréstimo ele é por 10 dias e você pode renovar até 2 vezes. E só o titular da carteirinha que pode pegar livro ou renovar. Devolver, qualquer pessoa pode estar devolvendo. Isso. Aí, infelizmente, também por uma restrição do nosso sistema, né, a gente só faz renovação presencial. Tá? Para você renovar o livro, você tem que vir presencialmente com o livro. E com o livro, tá, gente? Não adianta só você vir de dela e trazer sem o livro, porque aí não rola. Tem que trazer o livro também. Certo? Então, a gente tem essas questões. Caso você atrase o nosso material, tem uma multinha de 50 centavos no dia. Se o seu livro, a data de vencimento, der num sábado, num domingo, no feriado ou num dia que a biblioteca não estiver aberta, automaticamente vai ser do primeiro dia útil após o vencimento. Aí não tem multinha, é isento. Mas se você me trouxer depois, aí tem multinha de todos os dias que ficarem atrás. Tá? E a gente também tem uma restrição para livros de vestibular e livros que são muito procurados, que às vezes acontece muito de escolas indicarem livros, aí aquele livro começa a ser muito procurado, aí a gente coloca nessa seção de mais procurados. Aí esses livros, o empréstimo é só por 5 dias e a gente não faz renovação. E a multa é de R$1 por dia. A gente põe essa regra aqui para justamente que mais pessoas tenham acesso a esses livros que são muito procurados, né? Mas a gente não costuma ter problema em relação a esse material, não. Que as próprias pessoas já procuram ler mais rápido mesmo, porque precisa fazer um trabalho com o livro e tal, né? Agora, o que a gente tem no nosso acervo, né? Qual que é o nosso acervo? Ele conta aproximadamente com 56.700 exemplares, distribuídos em todas essas partes que a gente comentou. E o que a gente tem lá no primeiro piso, na parte literária, que vocês podem levar emprestado para casa? Tem vários setores. Aqui eu coloquei só alguns para vocês verem que a gente tem um pouquinho de tudo. A gente tem uma parte de misticismo, falando sobre lendas, sobre teorias de conspiração. Temos a parte de religião. Inclusive, aqui a gente tem os romances espíritas. A gente tem bastante romance espírita, que é que tem um grande parte do nosso público gosta desses livros. Mas não só de espiritismo, a gente tem livros de todas as religiões. Tem o Ágape também, que fala sobre a religião católica. Tem o Alcorão, acho que o Alcorão tem lá embaixo, não tem? Eu acho que tem. Eu já vi lá embaixo. Tem Bíblia, tem livros de religiões budistas, tem de tudo um pouco. Além disso, a gente também tem livros de filosofia, inclusive livros de grandes autores, né? Temos também livros de autoajuda, livros de psicologia, de economia, de finanças, saúde, obras clássicas. Literatura brasileira, contos, poesias, biografias, literaturas infantis e juvenis também. Esses livros, principalmente esses livros de vestibular, livros que escola pede bastante, tudo a gente tem. Temos uma seção só de livros infantis, temos livros em braille também. Temos uma seção exclusiva para autores tijucanos, que são autores da cidade, ou às vezes autores de Capinópolis, autores da nossa região aqui. Que merecem destaque, né? Porque tem que ter uma área só deles, a gente tem. E também tem o nome dos escritores que são cadastrados pela Alame, que já lançaram algum livro aqui dentro da biblioteca e fora da biblioteca também. Agora, da parte didática, o que a gente tem? A gente tem livros de ensino fundamental e médio, nós temos livros preparatórios para o vestibular, para o Enem, nós temos muitos livros de direito, de sociologia,
Nós temos enciclopédias que geralmente não usa mais, né? Mas nós temos. Toda vez que vem alguém procurando um assunto, eu sempre falo nas enciclopédias. Sério. Melhor que o Google, era o Google de antigamente. Bom, passando informação errada, gente. Desculpa. Temos também dicionários. E também temos muito material falando sobre a história da cidade. Inclusive, na hemeroteca tem alguma coisa, né? Bastante coisa. Aqui eu coloquei só algumas questões. Não, eu só ia falar o que você falou ali. Aqui eu só coloquei algumas fotos, assim, só para ilustrar os livros que a gente tem no nosso acervo, né? Esses aqui, no caso, são todos livros literários que a gente empresta, né? Só para vocês... São infantis, dizem que esses aqui são todos... São alguns, a maioria infantil, a maioria, né? São infantis. Esses livros, essa coleção é maravilhosa. Não tive a oportunidade de ler ainda, mas é muito que está nos meus planos de vida. Eles falam muito bem do Lovecraft. É uma história de um terror cósmico, assim. Isso é bem interessante. E aqui mais alguns exemplos também. Eu esqueci de falar. Além do setor infantil, a gente tem o setor juvenil, que é mais ou menos que faixa de idade. Vai muito da desenvolvimento de cada criança, porque, assim, vocês terem uma ideia do que é o juvenil. O juvenil, ele contém livros como As Crônicas de Nárnia, aquele Divergente, Harry Potter, acho que não tá não, né? Não, mas se encaixaria na parte do juvenil também, que são livros maiores, que contém, assim, não tem tanta imagem, figura mais livro mesmo. Então, a gente separou eles lá. Mas não são são livros... são a linguagem não tão pesada, porque assim, são voltados mais para adolescentes. História mais juvenil. Não tem tanto. Agora chegou a vez da Dayana brilhar. Vamos falar dos nossos eventos. Tá na minha parte. Que não só de livro e biblioteca. Gente, vocês não têm noção de tanto evento, de tanto projeto que a gente se envolve. A gente criou uma visão nova para a biblioteca, porque a gente não é só um prédio, gente. A gente é um prédio que tem muito livro aqui dentro? Tem, mas a gente quer trazer vocês aqui para dentro. A gente quer que vocês conheçam a biblioteca. A gente quer incentivar a leitura, porque a leitura, ela abre diversas portas na vida de todo mundo. E, assim, a leitura, ela começa tanto com criança, quanto a gente já está mais, assim, tipo, mais velhinho, igual eu, assim. Mas é ótimo. Vou explicar para vocês alguns dos eventos que nós temos. A gente já teve Dia do Contador, que a gente contou com a apresentação da Sandra Bittencourt, que ela fez uma apresentação para as escolas. Isso tudo foi antes da pandemia. Aí a gente recebia as escolas para fazer contação de história, para poder mostrar o espaço, para elas poderem conhecer a biblioteca, porque acreditem se quiser, teve muita criança aí que não conhecia a biblioteca, que nunca tinha pisado aqui dentro. Para conhecer, porque você não precisa, igual ele falou, você não precisa ser sócio da biblioteca para vir à biblioteca. A biblioteca é pública e é um espaço que vocês precisam conhecer. Tem também um dos eventos que nós realizamos aqui dentro. A palestra contra o combate do abuso sexual, que foi uma palestra muito bacana, que também contou com a participação da Sandra. Um trechinho dessa... E esse Blitz educativa, que a gente contou com a participação do projeto Grandes Leitores. O que a gente queria fazer com essa Blitz? Incentivar as crianças a plantar, a poder olhar para o meio ambiente, para ver uma maneira mais sustentável das coisas. E elas entregaram mudas de IP, sementinhas, tanto de IP rosa quanto branco. Foi muito lindo, gente. Faz uma foto. Olha tanto que você está feliz, gente. Olha, e esse aqui, foi depois, é um grupo dos meninos da UF, contou pra gente a história da Chapeuzinho Vermelho, que eu fiquei apaixonada nesse teatro. Esse eu fiquei mais encantada do que as crianças. Então, assim, a gente também traz apresentações aqui dentro. Aí, esse é uma apresentação também da UF, que a gente tem uma parceria muito bonita com vocês. Então, essas meninas vieram e fizeram esse trabalho com a gente. Foi muito lindo mesmo. Mas essa parte foi a visita das escolas, porque a gente tem um projeto que as escolas podem estar vindo à biblioteca, elas ligam, a gente agenda a visita delas e a gente encaminha uma atividade. Ou a gente faz uma contação de história,
ou a gente faz uma atividade lúdica com as crianças, para poder fazer com que essas crianças criem um elo com a biblioteca. E para que elas possam conhecer e também ser futuros leitores, né, gente? Ó, também essa foi a visita do Axis, que as crianças fizeram a carteirinha. E esse aqui foi o Teatro das Bruxas. Esse teatro, eu participei, gente, essa pessoa de verde, cadê o... Ah, eu uso o mouse, né? Ele mais chique. Essa pessoa de verde que sou eu, gente. Então, a gente fez um teatro para poder incentivar a leitura, para a questão do trabalhar com a criança o lúdico, a questão da criança gostar da leitura. Foi um teatro muito lindo, gente. Foi gostoso de fazer. Vocês viram, né, pessoal, que vocês estão diante de uma celebridade, né? Olha, vocês valorizam esse momento. Ó. Olha aqui. Essa pessoa que sou eu daqui. Olha. Aí, esse como se fosse a gente legal, também, né? Essa exposição foi magnífica, gente. E foi dos meninos do Israel Pinheiro. Eles fizeram uma releitura de algumas obras. Gente, isso foi os meninos que pintaram. Então, foi lindo, lindo, lindo. E aí eles fizeram um leilão das obras para arrecadar dinheiro. Não foi? Porque eu não participei desse evento. Acho que foi você que estava aqui. Olha que lindo. Teve um primeiro momento que foi a exposição, né? Esses cavaletes foram distribuídos na biblioteca. Aí eles exporam as obras. E deixa eu ver, acho que aqui, ó, aqui dá para ver. Foi espalhado na biblioteca e o público foi contemplando as obras. E após esse momento, ó, tinha até música ao vivo com os alunos da escola. Nossa, foi um evento assim fantástico. E depois desse momento, teve a apresentação também do Coral Municipal. E depois eles fizeram o leilão dessas obras. E todo o dinheiro arrecadado foram para instituições de caridade. Então, assim, foi um evento que o Israel Pinheiro desenvolveu aqui na biblioteca. Foi maravilhoso esse evento. Deu muita gente. Olha, cenas fortes de aglomeração, gente. Saudade. Esse aí foi um projeto semear que tem na biblioteca para poder estar conhecendo o espaço também. E eles vieram fazer uma aula que acabou virando uma coisa muito bacana, porque as crianças elas não conheciam a biblioteca. E saindo daqui, conhecendo a biblioteca e querendo voltar. Eu acho, né? A gente espera. Ó. Também. A visita do CRAS de Ipiranga, que os meninos vieram fazer pesquisa aqui dentro da biblioteca. Aí eles utilizaram tanto os nossos livros quanto a nossa lan house para poder executar as pesquisas que eles estavam precisando. Continua sendo a visita deles. E aqui é o evento da Alame, que acontece todo final de ano, que eles fazem eles fazem a premiação e eles dão o prêmio para as melhores coisas que aconteceram na cidade na parte de cultura mesmo. A Alame, ela é uma grande parceira nossa. Ela desenvolve vários eventos aqui na biblioteca, muitos lançamentos de livros, premiações deles. Então, assim, coloquei umas fotos, a gente colocou algumas fotos só para ilustrar. Os eventos que acontecem aqui. E agora não está tendo por conta da pandemia, né? Mas aí o espaço é utilizado para alguns eventos. Lançamento de livro. Aí é um lançamento de livro. Vários lançamentos. Esse aqui foi um livro muito legal que ele lançou aqui, que é voltado para a parte de um cirurgião plástico. Agora, mais do que nunca, essa é a minha parte, hein? A parte dos eventos é minha também, mas essa aqui é muito mais a minha parte. Nós temos alguns eventos, alguns projetos dentro da biblioteca que visam levar a biblioteca a alguns lugares. A gente levou a biblioteca já no Lar do Idoso, nos 2 lares de idoso que nós temos aqui em Curitiba, e lá a gente faz assim, eu vou fantasiada, como vocês estão vendo, para lanchar lá, não, mentira, para lanchar lá. Também. Para escutar um pouquinho das histórias dessas pessoas que estão, assim, às vezes as pessoas necessitam conversar com a outra. E também levar história, levar alguns livros para que elas possam estar lendo o livro do período em que eu estou lá. E assim, eu vou lá para levar os livros, né, contar as histórias
Mas eu nunca consigo, eu sempre volto com mais história do que eu queria contar lá dentro. Vocês veem que é meio difícil, porque eu falo muito, né? Então, assim, foi uma das... esse é do outro, daquele que fica perto do José Dias Machado, esse aí. Esses dois são apaixonantes, gente. Seu Zezinho, ele tenta fugir desse negócio, mas eu ri tanto que eu saí de lá doente, tanto que eu ri. Bom demais. Aí esse aqui é o projeto Tira Dúvidas, que é a área do E. Pode falar, né? A gente desenvolve aqui na biblioteca esse projeto de Tira Dúvidas, que é voltado para alunos de ensino fundamental e ensino médio. A gente, ano passado, a gente estava tendo de química e de matemática. No caso de matemática, eu voluntariamente estava... super voluntário. Estava colaborando no de matemática. Como é que funciona? Tem os horários das aulas de Tira Dúvidas, aí o aluno pode vir com o material dele e a gente está disponível para sanar essas dúvidas. É totalmente gratuito, todo mundo pode participar. Eu mesmo, na matemática, já atendi de todas as idades, assim. Até gente que estava estudando para concurso, veio tirar dúvida de alguma questão, a gente atende, sabe? Então, agora, por conta da pandemia, o professor João Neto de Química, ele continua com esse projeto de forma online, né? Ele está fazendo alguns vídeos explicativos e a gente está postando no Instagram. Mas, assim que a gente normalizar, a gente pretende continuar com esse projeto. Vamos para o próximo projeto da biblioteca, que são tantos. Olha, esse é o João Neto, que o Enio estava falando. Esse aí. Professor de Química. Aí também temos aula de xadrez. Xadrez, inclusive, acho que na próxima foto tem o Roberto. O Roberto, que é o professor de xadrez, ele tem alunos muito dedicados, viu, gente? Tem aluno... Campeão mineiro. Nossa, o projeto de xadrez que ele faz é realmente, assim, incrível. Vocês que são da matemática, vocês devem gostar de xadrez. Eu não levo muito jeito com xadrez, não. Mas essa é a parte mais divertida. Gente, aí vocês pensam, esse povo tudo sereno, tudo calmo. Sabe aquele terceiro piso que o Enio estava contando para vocês, que é de estudo individual, a paz, a tranquilidade, ali reina... realmente. Mas aí quando tem coluna de férias, você se esquece, se transforma. E o que a gente faz lá? A gente coloca 30 crianças. A gente queria colocar mais esse ano, mas aí vem a pandemia e não deixou a gente colocar. A gente queria colocar 60. Mas aí não deu certo. Qual que é o objetivo da coluna de férias? O objetivo da coluna de férias é trazer essas crianças que estão com tempo ocioso para dentro da biblioteca. Para que a gente possa realizar com elas atividades psicomotoras, atividades lúdicas, criativas, de artesanato, que estimule coordenação motora. Porque para a criança criar um vínculo com a biblioteca, para ela saber que aqui dentro, além dos livros, das histórias, das experiências que ela pode ver aqui dentro, ela pode ver coisas divertidas também. São atividades que estimulam as crianças que participam. E toda criança que participa volta, gente, não é por nada, não. Só não volta quando não tem vaga, porque aí dá uma tristeza quando a mãe liga e não tem mais vaga. A Nífer, ela é professora de educação física, ela auxilia a gente na parte da psicomotricidade, porque assim, são atividades dirigidas, porque são crianças e tal. Aí a gente coloca algumas atividades para treinar equilíbrio, uma série de coisas bem bacanas. E aí, nesse projeto, a criança necessita ter a carteirinha da biblioteca. Por quê? Porque a gente quer trazer essa criança de volta para a gente quer que essa criança seja um leitor. A gente quer estimular a volta dessa criança para a biblioteca. Então, quando a criança faz a carteirinha, às vezes é um incentivo para que ela possa estar vindo à biblioteca e estar pegando material, estar levando para casa. E assim a criança vai desenvolvendo. Bom, sem contar, no ano passado, a gente teve a presença da Betânia, com a contação de história. Ela contou uma história muito divertida. E aí, no último dia, a gente faz a contação e tem a pintura facial. Que eu faço. Aí eu pinto as crianças, tudo bonito, todo mundo feliz. Aí acaba, a gente fica triste, porque a gente fica com saudade deles. Olha que gracinha. A gente fez uma borboleta muito linda nos meninos e fez o Batman nos meninos. Também, aí tem a Semana Kids. A Semana Kids tem o mesmo fundamento da coluna de férias, só que a Semana Kids, ela acontece em outubro, que é aquela semana de saco cheio. Ela ganha o nome de semana, mas ela não é a semana, ela normalmente tem 3 dias. Mas são 3 dias muito legais e muito bem trabalhados com a criança.
Porque normalmente as escolas não estão funcionando. E muitas mães, às vezes, não têm onde colocar as crianças. E a gente fez isso também para receber essas crianças e poder trabalhar com elas, para elas verem um lado diferente da biblioteca. E a colônia é quando? A colônia é em janeiro e nas férias de junho. Ó, todo mundo feliz. Essa pessoa loura aqui é a Estênia, é a nossa coordenadora. Quem? Ah, a Aline não tem. E esse é o meu projeto da Menina dos Olhos, gente. São os grandes leitores. Os grandes leitores é um projeto que nós criamos para, o nome já fala, grandes leitores, para poder fazer um incentivo à leitura mesmo. Só que de uma maneira mais presente, porque ele acontecia toda sexta-feira com as crianças de 7 até 10 anos, que é uma faixa etária que a gente escolheu para poder trabalhar com as crianças. Só que a gente já recebeu criança de 5 anos, que essa pessoinha aqui que vos fala aqui, ó, tem 5 anos, mas sabe ler. Então, tá no projeto. Então, assim, a gente faz trabalho com essas crianças, a gente desenvolve senso crítico, gosto pela leitura, porque às vezes a criança, ela sente, quando a gente que é pai e mãe, vai incentivar a criança a ler, a gente meio que incentiva como uma imposição. E aí, nesse projeto, a gente não trabalha com imposição, a gente trabalha com gosto. A criança não vai criar pela biblioteca. Ai, que tal, tem que ir na biblioteca. Não. Nossa, que legal, vou na biblioteca, vai ter alguma coisa. Porque a gente, dentro desse projeto, a gente faz toda sexta-feira atividades, tipo, a gente faz artesanato, já fizemos slime. Só que cada atividade tem um intuito de trazer para a criança uma parte legal. É como se fosse uma reunião do livro. Você conta a história que você leu, eu conto a minha história. Só que para a criança é mais difícil chegar e contar a história que ela leu. Porque tem timidez e uma série de coisas. Então, a gente faz atividade com a criança para dar liberdade para que a criança possa estar lá para mim, se ela leu ou não o livro. E, normalmente, todos os livros que eu coloco para elas lerem, normalmente, assim, eu já passei o olho e eu já li. Então, eu sei se ela leu ou não. E as crianças, é um projeto muito legal. É a parceria da TV Integração. Eles abraçaram com a gente esse projeto, que é um projeto maravilhoso e lindo. Esse é um DDoS, gente. A gente faz DDoS aqui também, viu? Que legal. Esse aí é o da Malé. E a Malé, gente, e eu não dou pitaco na cor dos negócios, ou do jeito que eles vão fazer, porque cada criança é única. Se ela quiser fazer a cor que ela quiser utilizar, no desenho que ela quiser fazer, e eu não refaço o que eles estão fazendo. Porque cada criança tem um jeito único de trabalhar com aquilo. Então, assim, aí eles. Esse ano eu subi com eles para a sala para que a gente pudesse fazer resumos do que a gente está lendo. Então, a gente está crescendo no negócio. Esse é o Grandes Leitores. A nossa situação tal de pandemia, gente, é uma situação que a gente teve que lidar com ela no começo. Porque para a gente, que é uma biblioteca, que é um lugar que a gente fornece livros, que a gente tem crianças estudando, como as escolas. Como deixar a biblioteca mais acessível em período de pandemia? A gente teve uma ideia de fazer lives. A gente fez algumas lives durante um mês e pouquinho, a gente fez lives para ter esse contato com essas crianças que já estavam em processo com a gente. Então, a gente fazia live, a gente contava história, a gente recebeu convidados para poder falar um pouquinho, que foi muito bacana. E aí, a gente resolveu também, depois, parar com as lives e começar a fazer vídeos. Cada vídeo contando histórias. Por quê? Porque é muito difícil para um pai, às vezes, que trabalha com uma mãe, colocar a criança sentada 10 horas, vai começar a live da biblioteca, vem cá, certo? Então, muitas vezes, um tempo, a criança não tem aquele tempo, mas ela tem algum outro tempo durante o dia. Então, a gente criou isso também. Se vocês quiserem e puderem ter acesso ao nosso Instagram, a gente vai ficar muito agradecido, porque lá a gente posta a Tira Dúvida com o João Neto, tem as partes dos vídeos que eu tô falando para vocês, que vocês podem conferir todas as lives. Eu aconselho vocês a verem a live da Marieta, que para mim foi a mais engraçada. E aí, com tudo isso, nós estamos, além da pandemia, veio a reforma, que, igual a gente falou no começo, que é a parte para nos tornar mais acessíveis. Porque era uma carência que a gente tinha muito grande. E não conseguir receber Porque, assim, vários públicos, a gente, às vezes, a pessoa tem que pedir uma ajuda para entrar dentro da biblioteca. Então, a gente sentia-se muito engessado, a palavra certa. Porque, assim, a gente quer atender todo mundo de maneira igual. A gente quer que as pessoas venham à biblioteca e elas se sintam acolhidas, cuidadas. Porque esse é o nosso intuito. A biblioteca, ela deixou de ser uma instituição engessada
para ser uma instituição para se adequar ao público que nós estamos recebendo. E eu acho que é isso. Gente. Então, só para finalizar essa parte, né? Então, a que par nós estamos, né? Por conta da pandemia, a biblioteca ainda está fechada para o atendimento, né? A gente teve que suspender todos os projetos que a gente faz, né? Mas a gente ainda deu continuidade, igual a Dayana falou, né? Em relação aos projetos, mas atualmente a gente está fechado para o público e não está fazendo entrega. Aí a gente tem essas duas questões, né? Que é a questão da pandemia, né? Que por enquanto a gente ainda está na faixa amarela. Se não me engano, eu creio que a biblioteca só retorna quando a gente entrar na faixa verde. Além disso, a gente ainda tem a questão da reforma, né? Então, a gente está com esses dois empecilhos aí. Então, a gente passa por um momento aí de muitos imprevistos. Inclusive, assim, queria até pedir desculpa para o pessoal do PET da Matemática, que o Matheus entrou em contato com a gente já faz um certo tempo, e a gente está tentando marcar, mas aí vem reforma, vem de imprevisto, mudança de horário, muitas coisas aconteceram e acabou que foi atrasando, mas felizmente a gente está aqui. Então, a gente gostaria de agradecer a oportunidade de a gente estar divulgando a biblioteca e espero que a gente possa ter passado para vocês um pouquinho de tudo que a gente realiza aqui, todas as nossas possibilidades. E é isso, muito obrigado pelo convite de vocês. Muito obrigada, desculpa a demora do tempo, gente, a gente tinha um plano de ser em 30, 40 minutos, acabou sendo em 1 hora, mas é porque a gente tem muito projeto. E, assim, eu nem gosto de falar, né? O Enio fala mais que eu, nunca vi falar desse ano. Agora a gente vai para o segundo momento do nosso evento, que é o momento das perguntas. Mas antes de abrir para as perguntas, eu gostaria, em nome do PET Matemática do Pontal, agradecer a você, Enio e Dayana, por essa apresentação muito legal para a gente. Muito obrigada de verdade. E para quem quiser fazer pergunta, consideração a eles, vocês podem colocar no chat aqui, e eu ou o Matheus, a gente lê, repassa a pergunta, ou você pode abrir seu microfone e você mesmo fazer sua consideração ou pergunta. A lista de presença também já está no chat, se vocês quiserem, já podem fazer a assinatura. E nós iniciamos a pergunta aqui com a Milena Oliveira, que ela fala o seguinte: muito legal os projetos da biblioteca. Vocês têm algum evento ou projeto direcionados ao público universitário? Então, a gente tem um projeto com a UFO que abre assim, a biblioteca para que vocês façam estágio ou para que possa receber vocês aqui, para que vocês possam, às vezes, algumas horas, alguma coisa que vocês precisem fazer, a gente pode estar utilizando o que vocês têm necessidade. Se quiser dar uma aula, alguma coisa assim, a gente super está interessado, tá, gente? A gente acaba tendo muitos projetos, assim, voltados para o público infantil, mas isso já é uma coisa, assim, que muita gente falou para a gente, assim, às vezes algum projeto voltado para adolescentes ou para adultos, né? Então, assim, a gente também tem essa demanda e a gente está pensando nesse sentido também, desenvolver projetos nessa área também. Nós estamos aprendendo ainda, a gente está começando na base, para poder dar uma fortalecida ali para subindo. Vai dar certo. O Elton tem uma pergunta. O projeto Tira Dúvidas aceita voluntários? Tira. Voluntários. Vamos conversar. Voluntário, o que você dá de aula? Vamos conversar aqui. Não. Sim, a gente está aberto a voluntário, sim. Inclusive, eu sou um voluntário, né? Ele é voluntário. Na matemática, né? Esse projeto de Tira Dúvidas, alguns anos atrás, a gente tinha professores de todas as matérias, sabe? Era fantástico, assim. Até de redação tinha. Sim. Então, assim, e era muito, muito popular, muito usado.
Mas, infelizmente, esse projeto a gente precisa da prefeitura. Os professores são professores da prefeitura, a prefeitura que faz esse repasse para a gente. Então, nesse sentido, a gente fica engessado. Mas agora, voluntários, aí já existe essa possibilidade. Só conversar, gente. O negócio é conversando, que se entende. Marcelo gostaria de fazer uma pergunta, pode ficar à vontade, Marcelo. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Marcelo, tudo bom? Vocês conseguem me visualizar? Sim. Sim. Bom, primeiro, parabéns ao Enio, à Daiane aí pela apresentação. Fiquei bastante surpreso com a quantidade de informações pelas quais a gente não tinha uma ideia sobre a biblioteca. Muito feliz com os projetos que vocês estão desenvolvendo. E eu teria algumas perguntas, mas acho que são simples e eu acho que a gente consegue fazer isso aqui bastante rápido. Primeira, vocês recebem doações de livros? E aí, Sim. Quais livros vocês aceitariam para receber? A doação funciona da seguinte maneira, Marcelo. O que acontece? A gente recebe doação de material. Só que, dependendo do material, quando é material didático, que a gente já tem muito, a gente não está pegando, não. Mas aí é só você estar aqui na biblioteca, a gente tem a nossa bibliotecona que faz essa análise do material para você. Se a gente vai estar pegando o material ou não. Mas, dependendo do material, a gente pega para estar encaminhando para outras instituições que vão precisar do material. Que não serve para a gente encaminha para algum lugar que vai ser necessário. Não, maravilha. Mas livros literários... Livro literário, se você estiver atrás. Estando em bom estado, a gente pode trazer, que a gente ama. Ok. Porque muitas vezes os professores aqui universitários, eles têm bibliotecas particulares em casa e... Com essa modernização das coisas, muitas vezes aparece o livro digital e aí ele quer uma cópia digital daquele livro e o livro físico, às vezes, está encostado. E, às vezes, ele tem interesse em doar esse livro e talvez para a biblioteca seja útil, né? Mas eu compreendi isso. O literário, vocês não têm objeção, já os livros mais técnicos é preciso fazer uma análise. Mas aí, no caso, você falou uma questão diferente. Aí, esse livro que você está me propondo não é um livro didático de ensino médio. Porque o que a gente são livros mais científicos. Então, no caso, esse livro a gente pega assim. Por quê? Porque a gente, para fortalecer o nosso acervo aqui em cima. Então, assim, a gente não tem objeção a esse tipo de material, não. Às vezes a gente tem objeção, mas, assim, no caso, não vai ter a condição que o material se encontra. Às vezes, se o material estiver muito deteriorado, assim, a gente não costuma pegar. Mas, assim, quando o material está em bom estado, ou em um estado que a gente consegue fazer uma reforma bacana, a gente pega assim. Não, maravilha. A outra questão que eu gostaria de fazer é o seguinte. Antigamente, né, na minha época, a biblioteca municipal era muito frequentada, porque era o local onde os alunos das escolas públicas, principalmente, tinham para fazer os trabalhos. Todo professor de quase toda a disciplina elencava um trabalho bimestral e esse trabalho precisava fazer a consulta na biblioteca. É claro que os tempos são outros. Hoje existe o Google, né? Tem facilidade também para aquisição de material, biblioteca, as escolas hoje, algumas têm biblioteca própria. Então, a biblioteca municipal era muito frequentada. Hoje, eu vejo aí que vocês fazem muitos projetos e isso é bastante estimulante, traz os frequentadores. Mas, do ponto de vista das escolas, os professores das escolas públicas de Ituiutaba, eles ainda continuam incentivando alunos a frequentarem a biblioteca para fazerem trabalhos? Ou isso é uma prática do passado que não existe mais? Marcelo, ainda bem que nós temos, assim, tem muitos professores que incentivam as crianças a estarem vindo à biblioteca pela questão de que eles exigem das crianças a bibliografia do material. E muitas das vezes, as crianças, elas não têm muita ideia disso na internet. Então, eles já vêm para a gente poder auxiliar eles a fazer esse tipo de trabalho. Então, mesmo que às vezes eles vão utilizar a internet, eles vêm. Teve uma época que eu fiquei muito assustada, porque eu vi a biblioteca vazia.
Mas, assim, hoje em dia, eu vejo a biblioteca crescendo o número de adolescentes aqui dentro. Eu não sei se é porque a gente fez mudanças como a aquisição de Wi-Fi, para poder facilitar a vinda desses adolescentes para cá, ou se a gente mudou a nossa conduta também, ficou uma biblioteca mais gostosa de você vir. A gente, quando a criança chega aqui, a gente tenta acolher essa criança, ajudar ela, porque muitas das vezes a criança ela vem com medo de entrar na biblioteca. Que ela acha que ela nunca viu aqui, ela não sabe como é que é. E ela acha que na hora que ela pisar naquela escada, a gente já vai danar com ela. E não é assim, a gente tenta pegar essa criança, ajudar essa criança no projeto, no trabalho, e os professores têm ajudado, porque eles têm passado trabalhos assim para elas. E assim, não só crianças, mas também adolescentes e adultos, né? A aquisição do Wi-Fi também foi importante para eles, porque tem estudantes que vêm estudar aqui na biblioteca e eles têm cursos online, assistem vídeos no YouTube, então eles usam o Wi-Fi para assistir, sabe? Então, assim, também é um ambiente muito legal para esse público. E a questão do Wi-Fi... Eu tô colocando essa questão mais porque se a biblioteca, às vezes, não recebe os alunos para fazer os seus trabalhos, vamos dizer assim, do dia a dia, talvez, em parte, isso é uma responsabilidade também do corpo docente, né, dos professores do município, e às vezes era interessante um projeto para, né, conscientizar os professores da importância de fazer os alunos visitarem a biblioteca, né. Não precisa ser uma coisa tão recorrente como no passado, mas, vez ou outra, o professor fazer um trabalho que precisa ir lá, fazer uma consulta bibliográfica, entender a importância de fazer essa consulta bibliográfica, né, seria muito bacana. Mas, pelo que vocês estão falando, diminuiu um pouco esse ritmo de visita dos alunos por demanda de trabalhos demandados dentro da escola, né? Mas vocês estão sabendo contornar isso com projetos, né? E fazendo um atendimento que eu vejo aí até muito personalizado com os alunos, né? E isso é bom. Porque, às vezes, quando a gente dá ao professor a chance de vir aqui com a turma, porque muitas das vezes, o professor, às vezes, vocês estão mais perto dessa parte do que a gente. Vocês entendem que é muito difícil ser professor hoje em dia no cenário atual que nós estamos. Não só no cenário atual, como assim, ser educador é difícil. Então, que você lida com criança, com adolescentes diferentes, eles vêm de berços diferentes. Então, assim, quando o professor traz a criança e a criança vem e conhece, é mais fácil ela lidar com aquilo que ela conhece. Então, a gente faz essas visitas, a gente chama mesmo, a gente manda convite para as escolas, e a gente tem contado o apoio de muitos professores em passar trabalhos. E as crianças têm que pesquisar, até eles vêm, e às vezes eles vêm com um livro específico que eles querem, porque o professor sabe que aqui tem, porque já frequentou, é cria nossa daqui de dentro. Então, assim, isso é muito legal. Agora, ainda nessa questão de escola, né, professores, essa questão entre escola e biblioteca, né, a Dayana vai dizer se ela concorda comigo, mas eu tenho observado, assim, que eu tenho achado interessante, é que, embora a biblioteca seja aberta a todo público, seja gratuito o acesso, né, acaba que a gente recebe mais alunos de escola particular do que os próprios alunos de escola pública, não é, Dayana? Mas até não é pela questão da falta do incentivo dos professores, não. Que a gente tem o João Neto, que atende na rede pública, e ele faz assim, a criança, ela vem em tantas aulas aqui, né, ela ganha ponto com ele lá na escola. Sim. Porque chegou um ponto de você entrar dentro de uma sala de tiro dúvida que o projeto é gratuito, ele é oferecido para qualquer criança que tenha dificuldade, porque matemática, igual, vocês sabem que é difícil, gente, porque é difícil. Então, assim, a gente chegar na sala de aula e você passar uma lista, porque a gente tem que ter todo uma contabilidade de quantas crianças estão vendo. Você passar uma lista e perguntar à escola das crianças, você vê só rede privada. Não é que essas crianças também não precisem e não tenham o direito de usufruir do nosso projeto. Mas você vê que a grande maioria que precisava, que seria a escola pública, não vem, às vezes não estava vindo, que agora eles estão. Você consegue entrar numa sala de aula e ter um número de crianças de escola pública e de escola privada equivalente. Isso me dá muita alegria. Legal. Só mais duas questões. Eu acho muito importante esse trabalho da biblioteca, eu
Aliás, eu tenho muita saudade da época que eu frequentava a biblioteca lá nos anos 90, 80, né? Mas é outra realidade, mas eu acho que a biblioteca, ela existe aí há milênios e é uma instituição aí forte que vai continuar sempre existindo, porque ela trata de informação, ela trata de saber, e isso aí não tem época para acabar, né? Não é uma moda, é algo realmente vital para a condição humana, para o espírito humano. Sobre a parte de arquivos de vocês, sobre a história de Ituiutaba, eu vi que aí vocês têm um acervo de jornais, né, da cidade, e eu fazia muitos projetos aqui na universidade e pedia divulgação da imprensa da cidade, e dos veículos de imprensa era o Jornal do Pontal. Eu ia muito lá pedir para que eles fizessem matérias, tal, né, cobrissem eventos que a gente estava fazendo, e uma vez eu cheguei lá no escritório do Jornal do Pontal e tinha, acho que 2 jovens universitários fazendo uma pesquisa num livro que eles têm, ou que eles tinham, e tinha todo o acervo de jornais que eles já tinham publicado. Eu achei isso bastante interessante, porque esse livro, um livro enorme, isso é coisa de filme, basicamente contava a história de Ituiutaba ali. Então, a pessoa queria lá uma reportagem da década de 70, procurava lá o jornal da década de 70. Pois bem, esse jornal, o Jornal do Pontal, se eu não estou enganado, ele foi fechado alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás. Eu queria saber de vocês se houve algum tipo de conversa com esse jornal para que esse acervo que eles têm fosse passado à biblioteca, ou vocês já têm réplicas desse material que eles têm? Como que funciona isso? Então, a gente não sabia desse material, até então que você está me falando agora. Porque, assim, eles não nos procuraram para fazer doação nem nada. Até fiquei muito curiosa agora e eu quero saber cadê esse material. Vou dar uma assustada. É um material privado, né? Porque eles são donos do jornal, né? Acredito que se o dono quiser repassar a biblioteca, tem que ser por livre e espontânea vontade dele, porque é um material privado, né? Por enquanto, né? Mas o jornal não existe mais, então talvez fosse interessante uma doação, né? Para o arquivo municipal, né? Nós temos até muito problema com a questão dos jornais, porque nós fazemos a seleção de alguns jornais. Então, assim, jornais muito antigos, que às vezes contavam algum fato interessante, a gente não tem. Mas, assim, a gente tem um material aqui dentro que você não vai sair daqui com muita dúvida, não. A gente tem um rico material aqui dentro que conta a história da cidade através dos livros. E alguns recortes de jornais e algumas revistas. A gente tem uma revista aqui de 64. Sim. E como que é o acondicionamento? Porque, assim, o pessoal aqui do curso de História da universidade, eles têm laboratórios específicos, porque, a depender da idade do material, ele não pode ficar acondicionado de maneira convencional. É preciso um acondicionamento mais sofisticado, porque senão o papel desmancha, não pode ter um contato direto com o ar, precisa usar luvas, coisas do tipo. Todas essas técnicas vocês têm condições de atender aí dentro da biblioteca? O que acontece com a questão do nosso material? A biblioteca, ela não tem nenhum material raro ou nenhum material que seja considerado que tenha que ser colocado nesse tipo de condicionamento para realização desse material. O nosso material, ele todo o público tem acesso. Então, assim, ele não foi classificado ainda como material raro. Então, assim, a gente não tem nenhum... Quando a gente tem algum material assim, a gente encaminha, às vezes, para a Biblioteca Nacional ou para alguma biblioteca que tenha esse tipo de... que possa utilizar essa questão com material. Porque o nosso material, aqui a gente tem a nossa bibliotecônoma, que é a Letícia. Então, assim, a gente segue a questão da luminosidade, a questão do distanciamento do solo, a questão de que os livros têm que ser armazenados contra a luz. Todas essas questões para a proteção do nosso material, a gente tem aqui dentro. Mas para a proteção de qualquer material, possivelmente dentro da biblioteca da UF, vocês também vão ter. Mas a questão de tratar o material como raro, a gente não tem aqui. Porque nenhum deles foi considerado assim.
Inclusive, para a gente não ter esse tipo de material, que a gente não tem esse registro de jornais, por exemplo. A gente só guarda os jornais mais recentes. Porque se a gente tivesse esse de poucos anos. Isso, a gente possivelmente teria uma parte que teria que ser armazenada diferente, tem que ter uma temperatura diferente do resto, e a gente ainda não tem. Apesar de a gente ser uma das maiores bibliotecas consideradas de Minas, sim, a gente tem não tem ainda, mas futuramente, possivelmente, a gente pode adquirir. Mas a gente ainda está na parte de que o acervo é livre. Qualquer pessoa pode ir, pegar, olhar, tirar. Até a gente autoriza, às vezes, tirar foto do material, dependendo quando é pesquisa. Para a finalidade da pessoa de pesquisa, porque assim, às vezes é muito difícil para vocês virem todo o tempo na biblioteca. Mas não para comercialização, porque o material é protegido por direitos autorais, né? Certo. O Enio, você conhece a professora Dalva, Enio, aqui da UFO? Da História? Dalva? Não foi a pró-reitora de extensão. Ela é bastante conhecida, foi professora da UENG. Ela é aqui no campus Pontal, se não me falha a memória, a responsável pelas pesquisas em arquiviologia, de como arquivar esses materiais mais raros. Talvez fosse interessante, se for do interesse de vocês, procurar entrar em contato com ela, talvez para fazer um curso, dessas técnicas, às vezes para fazer um projeto conjunto, para pedir recursos ao Ministério da Cultura. Aí, então, o nome dela é Dalva. Depois a gente pode ver aqui, eu passo para o Enio, passo para você, Dayana. E é Dayana, né? Isso. Dayana. Mas, assim, eu acho importante essa parte, né, da história da cidade. A biblioteca é um desses guardiões da história da cidade, né? Então, é importante ter o domínio dessas técnicas aí, né, de acomodação do material e tudo, né, preservação do material. E, por fim, para não delongar demais, o espaço que vocês têm hoje aí na biblioteca, vocês consideram suficiente ou vocês acham que... A pergunta é espinhosa, eu sei que vocês são funcionários públicos, mas vocês acham que o espaço é suficiente ou vocês mereciam um espaço maior por parte do poder público municipal? Se não quiserem responder, podem ficar tranquilos. Em termos de tamanho, já está muito eu acho que né? eu vou te falar o seguinte, eu acho que quando se tem boa vontade, quando se tem visão, quando se tem empenho, qualquer tamanho, ele é adequado, suficiente. Nós temos um tamanho até que grande, a biblioteca é muito grande. Então, isso nos dá muita flexibilidade em poder criar projetos, em poder se movimentar, em poder receber melhor as pessoas. Então, eu acho que nós estamos até que muito bem em questão de espaço, assim, em questão de até mesmo... O espaço é muito bom, é bem localizado, é um prédio que é localizado no centro, é um prédio que agora está tendo reforma para a questão da acessibilidade. Então, assim, a gente vamos caminhando, está dando tudo certo. Não, maravilha, então, fico feliz de saber que o espaço ainda tem muito para ser utilizado, tem potencial para crescer, isso é maravilhoso. Então, o que a gente precisa principalmente falando aqui em nome do PET Matemática, como tutor, e também como um dos membros da Universidade aqui, Federal de Uberlândia, é fazer parcerias com vocês para ajudá-los a fazerem projetos. Parceria, claro, adorei se vocês tiver interesse, né? Claro, parceria é sempre necessária. Maravilha, então. Agradeço muito a disposição de vocês, tá? E eu paro de fazer pergunta por aqui e vou deixar as demais pessoas perguntarem. Obrigado novamente, tá? Eu agradeço. Marcelo, fique à vontade para quando nós estivermos abertos, vir à biblioteca, conhecer o nosso espaço, para que você possa ver, ter a visão que nós temos. E a gente adora responder perguntas. A gente gosta de falar, percebeu, né? Então, assim... Tá bom. Até mais, gente. Obrigado. Passa a palavra para a Luana. Sobre a organização dos livros, a Milena disse que na UFO tem curso que acontece anualmente sobre a gestão e organização de arquivos. Provável que seja a professora Dalva também que deu o curso. E se a Milena quiser falar um pouquinho, ela faz parte do CPDOMP, então lá tem muito desses arquivos antigos. Eles
fazem todo o processo para... professora Márcia, fazem todo o processo para os livros ficarem armazenados em bom estado. Parece que estão digitalizando alguns arquivos. Depois vocês tentam, então, entrar em contato com a professora Dalva. Queria saber como que está... o que está fazendo aí na reforma, se está só no lado interno, se está mexendo no lado externo da biblioteca, e também, não sei se vocês falaram, o tempo de funcionamento agora na pandemia, de vocês, né? Quanto tempo vocês estão trabalhando? Porque vocês falaram que das 8 às 6 fica aberto, né, biblioteca, antes da pandemia. Agora, como que vocês estão trabalhando aí? Nós estamos trabalhando de maneira interna na biblioteca, respeitando a nossa carga horária regras, né? Normal. A gente está trabalhando, porque nós somos divididos em 2 turnos. A parte da manhã, que trabalha das 8 às 2 da tarde, e a parte da tarde, que trabalha do meio-dia às 6 da tarde. Então, isso está acontecendo normal aqui dentro. O que não está acontecendo aqui dentro a biblioteca não está aberta ao público. Mas nós estamos aqui dentro para resolver questões internas da biblioteca. E aí, deixa eu só fazer uma ressalva sobre a questão do nosso material, da parte de a gente vai procurar ela, sim. Mas, assim, porque até então a gente fez uma visão no material que a gente tem, tanto eu quanto a Letícia, a gente tem o curso para poder manipular o material mais raro. Porque, assim, todo material ele tem que ser manipulado de uma maneira que, até mesmo isso que a gente tem aqui, que a reforma do nosso material é feita agora pela Clarinha, pela Maria Clara, que faz. Porque até para você reformar os livros que tem, né, porque eles são todos patrimônios, né, públicos. Então, assim, eles são... A gente tem que ter um cuidado porque ele não pode danificar o material. Porque todo material ele ganha um número no sistema, ele é registrado, e tem toda uma burocracia, até mesmo para fazer o descarte desse material. Então, a gente tem que ter um cuidado para poder manipulá-lo. Tá bem. Tá bom. Tá bem, só bem. Estou anotando aqui o nome da... Anota aí. Isso que a gente procura. Alguma outra pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Eu respondi tudo, a pergunta que você fez, Matheus? Sim. Nós estamos aqui. A questão da reforma. Matheus, o plano em si é mexer em tudo. Mexer tanto na parte de fazer uma rampa lá fora para poder entrar. Já está feita. Já está feita. Mexer nos banheiros lá de baixo para poder fazer com que eles tenham a questão da acessibilidade. Fazer a parte do próprio caminho, pintar, trocar os vidros. Esse é o plano que a gente tem para fazer. Mexer em banheiro, mexer lá em cima. Então, assim, a gente tem plano de mexer em toda a biblioteca conforme a necessidade. Tem muita coisa planejada, né? Infelizmente, não tem como a gente dar uma previsão para vocês. Porque muita coisa depende da prefeitura, depende desse material vindo. A obra de prefeitura tem muitas questões envolvidas, né? Então, até a gente mesmo não tem, assim, certeza. Uma data certa do que realmente vai ser feito, então, assim... Como pode ser realizado, se vai ser só o primeiro piso que vai mexer no primeiro momento, depois vamos esperar mais um pouco para mexer no segundo. A gente tá meio assim, mas a gente vai informando todo mundo. Sigam a gente no Instagram, que a gente sempre posta todas as coisas que estão acontecendo aqui, para que vocês fiquem atualizados, quando nós vamos voltar a funcionar, como vocês podem utilizar a biblioteca. Se tiver alguma dúvida e a gente puder resolver, só vocês ligarem aqui. Eu acho que o Wendel colocou e-mail e algumas coisas, mas a gente disponibiliza para vocês certinho. Isso, uma coisa é certa, gente, a biblioteca está mudando para melhor. Isso. Após essa reforma... Passar. Como não apareceu mais nenhuma pergunta, eu novamente venho aqui agradecer a vocês dois, em nome do PET Matemática Pontal, agradecer a cada pessoa que ficou participando aqui com a gente até o momento. E nesse momento a gente... finaliza a nossa atividade, muito feliz com a apresentação de vocês, muito feliz em conhecer a biblioteca e, novamente, muito obrigado pela participação de todos. A gente que agradece. A gente que agradece. Obrigada mesmo. E quando a gente estiver reaberto, convidamos a todos vocês a estarem vindo aqui no espaço para estar conhecendo um pouquinho do que a gente falou. Que a gente falou com muita paixão daquilo que a gente ama tanto, que é a biblioteca. E se a gente pecou em alguma parte, gente, vocês desculpem, porque isso é novo para mim. Eu nunca tinha feito reunião disso aqui. Live a gente faz, é tranquilo. Vídeo, gravado, tranquilo. Agora, live é tranquilo para ela.
Gente, foi fantástica a apresentação de vocês. Muito obrigado por ter aceitado o convite e fazer essa apresentação para o Projeto Conhecer. Muito obrigado mesmo. Tenham um bom final de tarde e um bom final de semana a todos. A gente finaliza o projeto, então, por aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.